Olá, meus amigos do canal Rede Previdência, tudo bem com vocês? Bom, terça-feira chegou e, como vocês sabem, não poderia ser diferente. Estamos aqui novamente trazendo algumas notícias, algumas atualizações do mundo previdenciário para vocês. E hoje, para falar o seguinte: onde devo ajuizar a minha ação previdenciária? Devo ajuizá-la na Justiça Federal? Devo ajuizá-la na Justiça Estadual? E por que que a gente vai falar sobre esse tema hoje? Porque o STJ julgou um incidente de assunção de competência, pois é, número 6, tá? Um incidente de assunção de competência número 6 do STJ, falando justamente sobre a competência para julgar processos previdenciários, né? E a gente vai aproveitar e estabelecer como é que se dá essa matéria, algumas controvérsias sobre isso, e falar sobre essa decisão do STJ, decisão muito importante para trazer uma maior segurança jurídica nesses termos, tá bom? Então, antes de nós começarmos, deixa eu deixar aqui os nossos recados rápidos, né, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aqui nos comentários eventuais dúvidas ou comentários se você imaginar desse vídeo, e, é claro, compartilhar o nosso conteúdo com quem possa ter interesse. Tá legal, pessoal? Então, vamos falar um pouco sobre como se dá essa questão da competência previdenciária. É muito comum a gente ver os segurados ajuizando os processos na Justiça Federal, e essa é a regra. O entendimento mais pacífico é esse: o processo previdenciário deve ser ajuizado, via de regra, na Justiça Federal. Então, quando o segurado vai dar a entrada no processo, numa linguagem mais simples, ele dá a entrada na Justiça Federal. E esse é o conhecimento comum das pessoas. Mas o que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 109, é que em locais onde não há a Justiça Federal, onde não há sede de Justiça Federal, onde não há varas federais, o processo poderia ser ajuizado na Justiça Estadual. E aí, a Justiça Estadual exerceria uma competência delegada, e não seria uma assunção de competência, e sim uma competência delegada. Acontece que houve uma lei, né, a Lei 13.876, de 2019, afirmando que essa competência delegada somente poderia acontecer nos casos onde a distância fosse superior a 70 quilômetros. Então, restringiu essa possibilidade de ajuizamento na Justiça Estadual. E o que acontece? Acabou gerando alguma controvérsia. Após a emenda constitucional, isso passou a estar previsto na Constituição, e os efeitos dessa decisão, então, quando ela deveria ser aplicada, se deram somente após 1º de janeiro de 2020. A própria redação da lei previa isso, né? Então, o período de vigência da lei apenas, né, sua produção de efeitos, né, sua eficácia, seria ali apenas após 1º de janeiro de 2020. Mas havia algumas controvérsias, por exemplo, os processos em curso, como ficariam? Os processos que já haviam começado a execução ou cumprimento de sentença, como é que eles ficariam? Né? E tudo isso foi definido pelo STJ no incidente de assunção de competência número 6, que a gente vai ler aqui juntos e fazer algumas considerações, né? Então, vamos ler aqui como ficou, vamos ler alguns trechos aqui dessa tese fixada pelo STJ em relação a esse incidente de assunção de competência. Então, basicamente, o que foi que definiu aqui o ministro relator Mauro Campbell, tá? Então, vamos chegar aqui para o relatório, né? A controvérsia em questão está afeta ao Instituto da Competência Delegada, conferida pelo texto constitucional à Justiça Estadual para o julgamento de causas envolvendo o INSS, dada a natureza jurídica envolvidas os interesses tutelados na lei. Então, justamente essa questão que a gente estava falando, né? É fato que os juízes estaduais, por determinação constitucional, recebem excepcionalmente por delegação e não por assunção a competência previdenciária de matéria federal. Tanto é que o artigo 109 da Constituição, em seu parágrafo 4º, e o artigo 108.2 da Constituição traz a previsão do recurso cabível com decisão do juiz estadual será para o TRF, tá? Então, basicamente, continuando aquelas considerações. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: a questão de direito a ser dirimida restou assim delimitada. Os efeitos da Lei 13.876 de 2019 na modificação de competência para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício da competência federal delegada, ou seja, aqueles processos que já estão em curso na Justiça Estadual. Como serão modulados os efeitos para esses processos? Haja vista que essas alterações ocorreram e já havia processos em curso na Justiça Estadual, em varas que estavam a menos de 70 quilômetros
de uma comarca da Justiça Federal. Então, nesse sentido, não haveria mais a competência para esse juiz estadual exercer essa decisão, tá? E ele continua, né? As alterações promovidas pela Lei 13.876 são aplicáveis aos processos ajuizados após o vacatio-legis estabelecidas pelo artigo 5º 1, tá? Da Lei 13.876. Os feitos em andamento, estejam eles ou não em fase de execução até essa data, continuam sob a jurisdição que estão, não havendo que se falar, pois em perpetuação da jurisdição. Em consequência, permanecem rígidos os seguintes entendimentos jurisprudenciais. Então, quando o juiz estadual e o juiz federal entram em conflito, a competência para apreciar o incidente é do STJ. Se o conflito se estabelece entre juiz estadual, no exercício da jurisdição federal delegada, e juiz federal, o competente será o Tribunal Regional Federal. E nos termos da Resolução 603 de 2019 do CJF, que também confirmou, né, ratificou o que estava previsto na Lei 13.876 quanto ao critério territorial, ela vai dizer o seguinte, né, a definição de quais comarcas da Justiça Estadual se enquadram no critério de distância, caberá ao respectivo TRF. Por questão de organização judiciária, a delegação deve considerar as áreas territoriais dos respectivos TRFs. Consequentemente, à luz do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, o jurisdicionado não pode ajuizar na Justiça Federal de outro Estado, abrangido pela competência territorial do TRF, com competência sobre seu domicílio, ainda que haja uma vara federal até 70 quilômetros dali, porém na área de outro TRF. Importante consideração também. Se houver uma vara federal a menos de 70 quilômetros, mas for de área de outro TRF, não será possível a delegação. Observadas as regras estabelecidas pela Lei 13.876, bem como essa resolução, os tribunais farão, até o dia 15, a lista das comarcas de competência federal delegada e as ações em fase de conhecimento ou de execução, que é justamente o inciso 4º da Lei 13.876, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual. É isso que diz a Lei 13.876, e o incidente de assunção de competência modulou essa lei da seguinte maneira: os efeitos da lei na modificação de competência para processamento e julgamento dos processos também na Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, após as alterações promovidas pela emenda constitucional, aplicar-se-ão aos feitos ajuizados após 1º de janeiro de 2020. As ações em fase de conhecimento ou de execução ajuizadas anteriormente a essa data deverão continuar a ser processadas e julgadas no juízo estadual, nos termos do previsto na Constituição Federal, esse é o artigo 109. Portanto, esses entendimentos só serão aplicados aos processos iniciados após 1º de janeiro de 2020, que é justamente a data de vigência da lei. Então, é importante perceber aqui algumas das alterações trazidas pela 13.876 e perceber também que esses efeitos só se produzirão a partir de 1º de janeiro de 2020. Tá legal, pessoal? Então, foram essas as notícias do vídeo de hoje. Um assunto bastante denso e um assunto bastante importante também em matéria de jurisdição previdenciária. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado àqueles que ficaram até o final do vídeo. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós continuamos com o nosso Previdência Hoje em 10 minutos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana.